Fala, meus amigos do drone, tudo certo, pessoal? Vamos falar hoje sobre a bateria do Avata 2 voando no modo manual e sugando ela um pouco, né? Vamos dizer assim, sugando ela 80%. Vamos ver o que eu tenho aí de resultado, né, de tempo de voo com essa bateria do Avata. Bom, pessoal, para alguns parâmetros, essa bateria está com 42 ciclos. Eu decolei com 100% de bateria e pousei com 20% de bateria. Qual foi o tempo de voo que eu obtive aí nesse tempo aí? Fazendo esse voo que vocês estão vendo aí, que é um voo que não está mostrando nada, só tem mais parte acrobática, tem mais velocidade e um momento ou outro aí, um voozinho mais estabilizado. Qual foi o tempo que deu aí? 10 minutos de voo. E aí a gente monta um paralelo, né? Vamos lá. Teste que eu já fiz com a bateria do Avata. Voando no modo normal, fazendo um voozinho tranquilo ali, num local que não tenha muita incidência de vento, chegou a dar ali em torno de 14 minutos e meio, quase 15 minutos de voo. Tá? Então, lembre-se do parâmetro, né? Decolando com 100% de bateria e pousando com 20% de bateria. Voando no modo esporte, deu ali em torno de 13 minutos e meio, mais ou menos. Voando no modo manual, normal, fazendo um voo tranquilo e tal, em torno de 12 minutos e meio, né? E desse jeito aí, né, sugando o drone bastante aí, cheio de parte acrobática e tal, ela deu 10 minutos. Então, esses aí são os parâmetros, né, do tempo de voo aí do Avata 2. E falando de bateria, vamos falar um pouquinho também a respeito de alguns cuidados com a bateria aí que eu acho fundamental. Primeiro cuidado, eu acho o seguinte, isso aí serve para todos os drones, tá? E essas informações que eu vou passar para vocês aqui foram informações que eu obtive aí com um camarada que ele manja muito dessa parte de bateria de drone. Bom, primeira coisa, nunca guarde sua bateria totalmente cheia. Bota a bateria cheia e deixa ela lá, esquece, né? E a bateria fica ali, depois entra naquele processo de descarga sozinho. O ideal vai acondicionar sua bateria, né, por um bom tempo, tente colocar ela ali com 40%, guardá-la com 40%, né, e aí sim você deixa ali, mas mesmo assim também não deixa muito tempo a bateria sem voar. O ideal, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, vai lá e faz um ciclo completo da bateria. Ou seja, dá uma carga máxima nela, voa ali até os seus 20%, beleza? Ou então voa ali até os seus 40% e guarda a bateria se você for demorar um pouquinho mais de tempo. Isso é fundamental, pessoal, para a gente poder manter a vida útil da bateria aí da melhor forma possível, ou aumentar a vida útil da bateria. Fazendo também aí um outro paralelo com a Avata 1, né? O Avata 1, obviamente, ele tem um tempo de voo um pouco menor do que o Avata 2. Então, a bateria do Avata 2 ela suporta um pouco mais. Mas a bateria do Avata 2 ela tem uma peculiaridade com relação ao Avata 1. Que peculiaridade é essa? O Avata 1, por exemplo, quando a gente chega ali em 40%, que a gente está voando o drone parece que ele perde força. Então, abaixo de 40%, parece que o drone perde um pouco da força e isso aí dificulta um pouco mais para a gente estar fazendo a parte acro com drone, tá? Não interfere nada no voo no modo normal, no modo esporte e tal, mas na parte acro interfere. Já no Avata 2, eu não notei essa diferença, né? Na verdade, essa diferença ela começou a acontecer quando a bateria estava ali em 25%, mais ou menos, tá? Então, assim, o Avata 2 com relação ao Avata 1, né, dá para a gente aproveitar muito mais tempo fazendo manobras, né, do que o Avata 1. Isso aí é um ponto positivo, tá? Outra coisa também que eu gostaria de falar aí, né, a respeito desse tempo de voo aí com a Avata 2 fazendo a parte acro. Não é interessante, pessoal, a gente ficar dando muito pico na bateria. Isso aí também foi outra coisa que ele falou. Cada movimento desse que a gente faz aí de manobra, né, notem que eu elevo o drone, né, para uma determinada altitude, corto o motor, executo a manobra e depois eu recupero. Então, cada vez que eu elevo o drone, a gente está dando um motor a pleno. Isso aí a gente está dando um pico na bateria. Tá? Então, não é interessante a gente
ficar aí numa sequência de dar pico em bateria. Se a gente está fazendo um voo no modo manual, digamos assim, a gente não vai estar fazendo acrobacia o tempo todo. Eu vou no modo manual e não dá pico, assim, mas aí tá voando no modo manual, tá dando pico. Não, no modo manual você não tá dando pico. A parte acrobática, sim, você tá dando um pico na bateria. O modo manual, se você estiver fazendo um voo tranquilo, vai ali, faz uma vez ou outra uma manobra e tal, cara, mais do que normal, tranquilo, numa boa mesmo, dá para você levar numa boa. Tá? Então, eu acho que isso aí é um outro cuidado também que a gente tem que ter com a bateria. E de forma geral, pessoal, é o que eu sempre venho falando da Avata, né? Um drone que vem me surpreendendo de uma forma muito positiva em vários aspectos. A gente pensa assim, poxa, 10 minutos de voo fazendo só a parte acrobática é pouco. Não, não é pouco não, porque se você pega um drone aí, FPV raiz, cara, você vai estar ali fazendo parte acrobática direta. É lógico que o drone vai ter um pouco mais de força, vai ter um pouco mais de flutuação, né? A flutuação que eu digo é em manobra, né? Você dá um pouquinho de motor, ele já flutua um pouco mais porque ele tem mais força, mas você vai ter em torno de 5 minutos de voo aí, né? E olhe lá, isso se você estiver voando com uma bateria bacana. Tá? Então, dentre várias características bacanas que o Avata 2 tem, eu acho que isso aí, né, é algo que soma mais. Isso aí que eu digo é esse tempo de voo do Avata voando no modo manual, com a possibilidade de você estar voando no modo normal, o modo esporte. Aí quando eu falo Avata, né, eu englobo os dois Avatas, o Avata 1 e o Avata 2. Tá? Então, assim, no Avata 2, ele ainda veio com muitas melhorias aí com relação ao Avata 1. É impressionante o seguinte, pessoal, eu sempre tive o Avata 1, né? E voei bastante o Avata 1, foi o drone que eu, digamos assim, aperfeiçoei um pouquinho mais o meu voo no modo manual. E posteriormente eu comprei o Avata 2. Inicialmente, as diferenças que eu sentia não eram tantas, né? Dava para ver que tinha diferença, principalmente na parte do barulho do drone e em alguns movimentos. Eu até fiz um vídeo a respeito disso aí. Mas com o passar do tempo, né, que agora eu estou voando mais o Avata 2, é impressionante como é que as pequenas mudanças, melhorias que tiveram do Avata 2 para o Avata 1, elas vão somatizando, que no final das contas, a gente voar o Avata 2, ele é um drone muito mais gostoso de voar. Né? Eu sinto mais segurança em estar voando o Avata 2, seja, seja por... Seja por despertou a Alexa aqui. Seja pela parte acro que a gente está fazendo com o drone, né? Ou seja, sinto muito mais segurança na parte acro, porque ele tem mais forças no motor, e seja em outros aspectos também. O único aspecto que eu acho que deixou a desejar do 2 com relação ao 1 foi realmente aí o frame do drone, que não ficou tão bacana assim, né? Ele não ficou tão forte quanto o Avata 1. Mas tirando isso, pessoal, a gente não está voando o drone aí para quebrar o drone, para jogar em algum lugar. Eu acredito que essas proteções de hélices vêm mais para proteger o drone quando a gente está voando perto de alguma coisa, até mesmo porque voar com velocidade perto de alguma coisa, a gente está colocando o drone aí, né, em risco. E de uma forma geral, eu acho que o Avata 2, com esse tempo de bateria, esse tempo de voo aí com essa bateria que ele tem, ele atende muito bem aí as necessidades, né, de um público geral. Repito, isso aí depende muito do propósito de cada um, né? Foi aquilo que eu falei no último vídeo. Às vezes a gente está falando aqui do Avata 2, eu prefiro dentro do meu propósito. Tem gente que tem outro propósito e vai, obviamente, não irá preferir o Avata 2. Bom, mas é isso aí, pessoal. A gente estava aí com 21% de bateria, né? Então aí agora eu vou dar uma enroladinha aí até fechar os 20% para poder dar o nosso tempo de voo aí. Vocês vão ver que o tempo de voo está em torno aí de 10 minutos, né? Lembrando que eu já decolei do modo manual e busquei fazer o máximo possível de manobras ali. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezinho aí para dar uma fortalecida no canal. Compartilha esse vídeo, né? Porque é sempre legal a gente estar trocando essas ideias aí, essas informações. Beleza? Vamos ficando por aqui. Tá aí, ó, 9 minutos. Vai fechar 10 minutos de voo aí agora, certinho, cravado.
Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.